Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez no canal SOS Supervisores, o canal que é especializado na liderança de linha de frente. Sejam bem-vindos ao episódio 56 com um tema interessante em relação a como a controladoria cobra a utilização ou a eficiência de mão de obra do supervisor, da mão de obra direta. Então, eu convido para você ficar até o final comigo nesse conteúdo. O meu nome é Ayrton e eu ajudo os supervisores e líderes de produção a transformarem resultados consistentes em promoção e crescimento profissional. Então vamos começar que eu tenho muita novidade para você. Pessoal, esse conteúdo específico foi criado e desenvolvido em função de algumas dúvidas de seguidores em relação a o que, na verdade, é essa utilização de mão de obra, o que é essa eficiência que tanto a controladoria cobra a supervisão de produção. Então, eu crio uma definição que fica clara para você, que é o seguinte: a utilização ou a eficiência de mão de obra, que não tem nada a ver com a E, é um fator mais contábil, ela é uma medida da relação entre as horas de produção realizadas ou geradas através das peças produzidas que se transformam em horas, em relação às horas disponíveis que o trabalhador tem e que a gente paga o trabalhador. Então, a relação entre as horas geradas, produzidas, pelas horas disponíveis que os operadores têm em sua linha, isso é definido como utilização ou eficiência da mão de obra. Essas horas podem ser relativas a um funcionário ou toda uma equipe, ou a um dia ou aos dias acumulados que vão se passando naquela célula onde está sendo medida aquela utilização ou eficiência da mão de obra. Então está aí um conceito para que você entenda realmente o que é essa tal de utilização ou eficiência de mão de obra que o setor de contabilidade ou a controladoria cobra de você, supervisor, líder, coordenador ou encarregado de produção. Por que a utilização de mão de obra é importante para a controladoria, pessoal? Por que tem realmente esse conceito e por que a controladoria ela vai tão a fundo e pega muitas vezes no pé aí da supervisão do gerente de produção? É um modo que a contabilidade tem de saber se a mão de obra direta, aquela que transforma realmente o produto, ela está sendo bem aproveitada na produção. É o modo de absorver despesas caso a mão de obra esteja sendo bem aproveitada, que é uma coisa que a gente chama de taxa hora, ou seja, são as despesas operacionais dividido pela quantidade de horas, que tem sempre uma referência quando você faz o budget ou orçamento anual, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. É um modo também de medir os custos de produção através dessa taxa hora. Então, como eu te falei, a taxa hora são os reais que você gasta por hora produzido em função das peças que você produz, que basicamente essa taxa, essa despesa do numerador é basicamente as despesas relativas à mão de obra direta, as despesas variáveis, as despesas fixas, sobre então as horas geradas. Isso é uma métrica de custo que fica balizando para ver se a produção está dentro do esperado ou não, e é uma maneira que a controladoria tem para saber como anda a taxa hora ou se o produto está saindo mais caro que o planejado ou não. Então, está aqui aí alguns conceitos iniciais para que você possa entender e daqui a pouco eu vou te dar um exemplo de como isso é calculado. Quais são as componentes para o cálculo da utilização da mão de obra ou a eficiência de mão de obra? Pessoal, existem duas componentes. A primeira componente, então, seriam as horas disponíveis de produção, quantas horas você tem de disponibilidade na sua mão, e a segunda componente são as horas geradas de produção. A eficiência ou a utilização de mão de obra nada mais é do que a quantidade de horas geradas pela quantidade de hora disponível de um operador ou de toda uma equipe numa linha de produção, referente a um dia ou de dias acumulados que vão se acumulando ao longo do mês. Então está aqui esses dois componentes importantes para cálculo da utilização de mão de obra. Como calcular as horas disponíveis de produção, pessoal, que é a primeira componente? Então,
Como que a gente calcula isso? Eu vou te dar alguns exemplos. Para calcular as horas disponíveis, a gente precisa realmente saber quantas horas de mão de obra direta você trabalha em média por dia. Geralmente é 7,25 horas. Para que você também possa calcular as horas disponíveis, você precisa saber o número de dias trabalhados ao longo do mês, ok? E acumulando isso à medida que o tempo passa. Você também precisa do número de mão de obra por dia trabalhado naquela operação ou naquela célula. Por exemplo, horas trabalhadas em média é 7,25 horas, você tem que fazer um cálculo aí, isso levando em consideração aí as horas durante a semana e um sábado sim, um sábado não trabalhado. Alguns exemplos em termos de número de dias por mês, você pode calcular a utilização no primeiro dia, você pode calcular a utilização após o segundo dia ou após o 10º dia ou no final do mês. Isso geralmente é feito dia a dia e você precisa saber exatamente quantas pessoas de mão de obra direta trabalham naquela célula ou naquela operação na qual você vai fazer o cálculo de horas disponíveis. Então está aqui algumas componentes dentro da componente de horas disponíveis de produção. Portanto, um exemplo que a gente pode dar é o seguinte: vamos supor que você trabalha em média 7,25 horas, que você trabalhou até o 10º dia, né? E você quer saber a sua utilização após o 10º dia trabalhado. E nessa célula, vamos chamar ela de alfa, tem 8 operadores trabalhando em média por dia, né? Então você tem que saber exatamente quantas pessoas estão trabalhando para que você possa calcular as horas disponíveis. Portanto, se você multiplicar 7,25 vezes 10 dias, vezes 8 operadores, você tem, na verdade, 580 horas disponíveis no 10º dia nessa célula alfa. Então, está aí um exemplo didático de como você calcula as horas disponíveis a partir do momento que os dias vão se acumulando até o 10º dia. Como calcular, então, pessoal, as horas geradas de produção, que é a segunda componente? Então, vamos lá. Para que você possa calcular as horas geradas, é necessário que você saiba exatamente o volume produzido por dia, por part number, né, por tipo de peça e por operação ou por célula, se você contabiliza isso a partir do momento que você entrega as peças em relação aí ao seu estoque. Você precisa realmente dessa primeira componente. A segunda é o tempo de ciclo padrão por part number. Você tem que saber exatamente o tempo em segundos, minutos ou horas que você gasta para fazer uma peça. Lembrando que o tempo de ciclo, por conceito, é o tempo necessário para se fazer uma peça. Então vamos dar um exemplo aqui que você tem aí na célula alfa. Você produziu do part number A 1000 peças, do part number B 700 peças, do part number C 200 peças. E você, naqueles 10 dias que a gente está calculando em função das horas disponíveis que a gente viu no bloco anterior, no slide anterior. Então, vamos dizer que no acumulado de 10 dias você produziu o part number A 1000 peças, part number B 700 peças, part number C 200 peças e cada uma desses part numbers tem um tempo de ciclo padrão, que o A leva 9 minutos para ser fabricado através da cronoanálise e os tempos estão lá na engenharia. O tempo de ciclo do part number B são 12 minutos e do part number C 18 minutos. Então vamos ver como que é calculado as horas geradas de produção. Então nada mais é do que se você tem um produto A 1000 peças multiplicado pelo tempo padrão em minutos ou em horas já transformado, você gerou 150 horas. É quando eu multiplico a quantidade de peças produzidas ou a quantidade de unidades produzidas vezes o tempo padrão. Você pode ver que a peça B produzimos 700 unidades e o tempo padrão 0,20 horas ou 12 minutos. Então nós geramos 140 horas. E por final, o part number C, com 200 unidades, tempo de ciclo 18 minutos ou 0,30 horas, dando um total de 60 horas. Então, a gente produziu no final 1.900 peças, mais uma geração de horas de 350 peças. Então, está aí um exemplo de como você calcula. Então, no caso, nós calculamos a hora gerada na célula.
a partir do momento que você entrega todas as peças no produto acabado. Existem algumas empresas que calculam a utilização de mão de obra ou a eficiência por operação. Isso pode fazer com que a supervisão, a gerência como um todo caiam numa grande armadilha que eu vou explicar daqui a pouco. Mas vamos entender nesse caso em específico que a célula concluiu os seus produtos e a partir do momento que ela entrega as peças no estoque, ela recebe por conseguinte as horas relativas àquela quantidade produzida, em função do tempo padrão que cada um dos part numbers tem. Como calcular então a utilização? A gente já viu após 10 dias quantas horas disponíveis aquela célula tem em função da quantidade de 8 operadores, e a gente sabe que nesses 10 dias foram produzidos 3 tipos de part number, A, B e C, cada um com um tempo padrão adequado. Então a utilização da mão de obra vai fazer com que a gente faça uma conta, um fatorial, onde o numerador, como nós já explicamos, é quantidade de horas geradas em produção versus a quantidade de horas disponíveis. Então nessa situação a gente tem o que? 350 horas geradas, que veio do cálculo do slide anterior, em relação às 1.900 peças que a gente tem cada um dos volumes e cada um dos tempos padrão, sobre o que? A quantidade de horas disponíveis de 8 operadores, multiplicado por 7,25 de horas em média que eles trabalham por turno. Então, daria aqui uma utilização de 60,3. Então, ou seja, das 580 horas disponíveis, você está aproveitando em termos de transformação de peças entregas ao estoque apenas 350. Portanto, você tem uma eficiência de mão de obra de 60,3. Diga-se de passagem, quanto maior a utilização de mão de obra, teoricamente, a controladoria entende que você está aproveitando melhor em relação às horas que você paga o trabalhador. Portanto, quanto maior a quantidade de horas geradas, maior vai ser a utilização de mão de obra. Você pode notar que aí as horas geradas, como você só fez 350, você acabou tendo uma eficiência de apenas 60,3%. Vamos pegar aqui uma outra situação na qual você tem aí uma quantidade a mais de horas geradas, ou seja, você, em função das horas disponíveis, conseguiu produzir mais. A tua célula foi mais eficiente, a tua mão de obra foi mais eficiente. Então, teoricamente, a tua utilização já subiu para 75,4. O mesmo quando você produz ainda um pouco mais, com a mesma quantidade de operadores, gerando um pouco mais de produção e, consequentemente, um pouco mais de horas, levando aí a tua geração de horas para 545 sobre 580, daí uma utilização de 94%. Então é assim como a gente calcula a utilização de mão de obra direta que tanto a controladoria cobra o supervisor de produção. Como a utilização de mão de obra ajuda na absorção das despesas? Então uma coisa é você entender o quanto você está tirando a eficiência do seu trabalhador em função da quantidade de horas disponíveis que ele tem e que você está pagando. Mas uma outra métrica importante para o supervisor de produção, para o gestor de produção e para a própria empresa como um todo é a absorção de despesa. O que é a absorção de despesa? Você tem basicamente seu orçamento anual e dentro do seu orçamento anual você tem a quantidade de volume de vendas que a sua área de vendas ela intenciona vender mês a mês e a somatória dos 12 meses dá a quantidade de volume de vendas anual. E a produção sabe que para produzir aquela quantidade de peças mês a mês, somando no ano, vai ter uma quantidade de despesas necessárias. A gente sabe que o que vende menos o que despende é o lucro. Então, o que são as despesas que são colocadas no orçamento? São as despesas variáveis, que é energia elétrica, vapor, ferramentas, suprimentos, que é o material secundário utilizado para transformar o produto, manutenção. Você tem também dentro dessas despesas do orçamento anual as despesas variáveis indiretas, que é o rateio por departamento de apoio direto, manutenção, logística, qualidade,
planejamento que trabalha acompanhando o turno de produção de segunda a sábado. Você tem também as despesas de mão de obra que entram aqui. Você tem aí a depreciação de equipamentos e ferramentas, despesas fixas e indiretas. Aí já entra o rateio de departamento de apoio indireto, que seriam os outros setores que trabalham, os mensalistas que trabalham de segunda a sexta. E as despesas administrativas, que são basicamente os salários de gerência e direção. Tem um errinho aqui, pessoal, aqui. Os salários de gerência e direção são relativos às despesas administrativas. Aqui a despesa de mão de obra direta é simplesmente a despesa da mão de obra que trabalha diretamente transformando os produtos na produção. Então, o salário de gerência e direção tem a ver com as despesas administrativas. Então, todas essas despesas somadas no orçamento é que fazem e entram no cálculo do budget anual, que vai entrar para o cálculo de absorção. Então, como é feito isso, pessoal? Como que é calculado a absorção? Já que nós temos a quantidade de volume de vendas por ano e o quanto a produção vai gastar de modo previsível, né? Como que o gerente faz esse cálculo de previsão. Então, o que é a taxa-hora? Taxa-hora nada mais é do que essa somatória de despesas que a gente acabou de comentar, dividido pelo quê? Pela quantidade de volume de produção. Então, mês a mês, você tem uma taxa-hora referência que você pode comparar mês a mês com o que você está obtendo na realidade. Então, o seu orçamento, em função das vendas e despesas, serve para que você crie uma referência da sua taxa-hora e você vai comparando se há um desvio para maior ou para menor em relação ao que você está obtendo na prática. Se você está obtendo na prática uma quantidade de taxa-hora que é menor do que o planejado, então você está gastando menos por hora produzida. Já se você está gastando a mais do que o planejado, significa que você está gastando mais a cada hora que você produz. Então, está aqui como a utilização de mão de obra, ela ajuda na absorção de despesa em função da taxa-hora. Então, a taxa-hora é como se fosse um fator de referência mensal, ou seja, quanto você gasta por hora produzida, que é aquela quantidade de peças que foi transformada em horas quando você multiplica pelo tempo de ciclo padrão. E serve realmente para que você possa comparar aquilo que você planejou, que está no teu orçamento, que vai te dar um resultado no final do mês, com o que você está obtendo de fato na prática. E é claro, né, pessoal, a gente quer sempre uma taxa-hora pequena, e para que eu tenha uma taxa-hora pequena é necessário que as minhas despesas estejam dentro do orçamento ou mais baixo do que o orçamento, ou que as horas mensais de produção elas estejam dentro do orçamento ou estejam acima do orçamento. Então, está aqui uma dica que você pode ter e acompanhar na produção para que você tenha uma ideia de como estão os seus custos operacionais. Quais as armadilhas por trás do conceito de utilização de mão de obra, pessoal, que eu falei lá no início do vídeo? Pessoal, um dado importante é que a gente tem que tomar cuidado, e esse estilo de contabilidade tradicional, que é chamado de custo ABC, ele muitas vezes ele força uma determinada operação a trabalhar mesmo que não haja vendas, né? Para que teoricamente a mão de obra esteja ocupada. Então, quando a empresa que calcula a sua utilização de mão de obra, o seu eficiente de mão de obra, ela não calcula no processo final, ou seja, quando a célula entrega o produto para o estoque, mas calcula individualmente por operação, e ela sabe teoricamente, ela prega teoricamente que o operador ele não pode ficar ocioso. Muitas vezes, no afã de não deixá-lo ocioso, a gente acaba criando estoques intermediários, geração de work in process, que é muito maléfico. Acontece o que? O fenômeno da superprodução. Então, muitas vezes é maléfico você trabalhar com um operador a todo momento, a não ser que sejam operações críticas, operações que a gente chama de gargalo. Então, aqui está a grande armadilha. A gente tem que trabalhar constantemente, não é em todas as operações, não são em todas as operações, mas no recurso restritivo.
Os outros recursos que não são restritivos, eles servem simplesmente para manter abastecido por um tempo o recurso restritivo. Então está aqui uma grande armadilha que faz com que, se a gente não tomar cuidado, a gente vai querer a todo momento fazer com que o operador mantenha a produção, mesmo não sendo a operação restrição. Então, nada mais improdutivo, como já dizia Peter Drucker, que é o pai da administração na década de 70 e 80, nada mais improdutivo do que você ser eficiente onde você não precisa ser. Então a gente precisa ser eficiente na restrição. Então muito cuidado quando você busca eficiência em todas as operações do teu processo produtivo, ok? Porque isso é um grande equívoco. E é o que a gente falou, é a síndrome da eficiência. Eu tenho que trabalhar constantemente com todas as operações, sendo que existe sempre um desbalanceamento operacional. Eu tenho que sim trabalhar forte na minha restrição. Então isso acaba tendo um acúmulo de WIP, um acúmulo de peças acabadas, que a gente chama de finish goods, e faz com que quando você tem um controle de eficiência por operação, isso é um grande equívoco. É necessário que você abomine esse tipo de prática, porque não ajuda você a vender mais peça. Pelo contrário, cria uma fila enorme no processo com uma grande quantidade de inventário e faz com que você utilize mais insumos para produzir essas peças que não vai te levar a lugar nenhum. Então está aqui uma dica para que você, se tiver que controlar, você controle a tua eficiência, a tua utilização de mão de obra sobre as entregas de produto acabado. Quando você entregar o produto acabado vendável, você recebe as horas. Portanto, na hora que você calcula, você não vai ter simplesmente o tempo de ciclo de uma operação, mas você vai ter o tempo de ciclo padrão da sequência de operações que compõem aquela célula de fabricação que compõe aquele produto que passa em N operações. E aí você vai ter a quantidade de mão de obra não só daquela operação, mas de toda a célula na qual aquele part number passou por aquelas operações no momento da transformação. Então é um equívoco, volto a dizer, quando você calcula a utilização de mão de obra em uma operação específica. O correto é você produzir por toda a célula e ganhar as horas a partir do momento que você a entrega. E tenha sempre o cuidado que melhor ainda do que você entrega é o que você vende. Se você está gerando horas simplesmente para colocar a peça no estoque, está aí um outro grande desperdício, ok? Então as peças que a gente coloca no estoque, ela tem que ser vendável. E mais um detalhe, o cliente tem que remunerar a gente por aquilo que a gente entregou, porque tem muito cliente que não paga o seu fornecedor. Então tem que tomar bastante cuidado em relação a isso, tá? Então tá aqui as armadilhas. Como melhorar a utilização da mão de obra direta na operação restrição, pessoal, que realmente é onde a gente pode extrair e deve ter a máxima utilização na operação restrição, na operação gargalo. Sempre conferindo aí o cálculo de horas disponíveis, quanto que realmente a sua produção está levando em consideração as horas disponíveis, que são as 8 horas, menos refeição muitas vezes se você não reveza, e menos algumas horas planejadas que você habitualmente tem no dia. Conferir os tempos de ciclo padrão por part number na célula, então tenha certeza que os tempos de ciclo em cada operação, em cada part number que você produz, está atualizado. Medir as perdas que você tem, os desperdícios na operação restrição, no gargalo, porque lá é o que dita o ritmo da linha, que a gente chama na teoria das restrições de tambor. É aquela operação que dita o ritmo da linha. Fazer um pareto dessas perdas que você identificou diariamente na sua restrição, atuar na redução das maiores perdas. Então, uma vez que você tem aí o pareto, você pode, através das equipes de suporte, você trabalhar para reduzir esse tipo de desperdício e acompanhar semanalmente as tendências da utilização. A controladoria tem o dever de pegar todas essas informações com RH em relação aí à tua quantidade de mão de obra, com a engenharia em relação a transformar a quantidade de peças que você entregou em horas e fazer essa geração de dados em relação a não só a performance ou a utilização, a eficiência de mão de obra, bem como a taxa hora que a gente acabou de explicar.
Então, pessoal, esse é o resumo da aula de hoje. Eu espero que tenha sido realmente bastante útil para que você entenda o que é a utilização de mão de obra. O que muitas vezes o pessoal chama de eficiência de mão de obra, que não tem nada a ver com OE, ok? Então, se você gostou desse tipo de conteúdo, deixa o seu like, compartilha com seus amigos, deixe seu comentário para que a gente possa cada vez mais saber se eles estão agregando valor para vocês. Então, o meu muito obrigado. Esse é o SOS Supervisores, que faz com que você transforme resultados consistentes em promoção e crescimento profissional. Te vejo no próximo episódio.